Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o 33º dia do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 33. A água da rocha e a vitória. Leituras do dia. Êxodo 17 e 18, Marcos 5 e Ester 10. Leitura de Êxodo 17. 1. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. 2. Então o povo contendeu com Moisés, e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? 3. Mas o povo, tendo sede, murmurou contra Moisés, e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede a nós, e a nossos filhos, e ao nosso gado? 4. Então clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. 5. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma também na mão o bordão com que feriste o rio, e vai. 6. Eis que eu estarei ali, diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel. 7. E deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. 9. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. 11. Quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel, mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele assentou-se nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. 13. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. 14. Então disse o Senhor a Moisés: Escreva isto para a memória num livro e epita-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. 15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. 16. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Leitura de Êxodo 18. Ouvindo Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, tudo o que Deus fizera a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tirara a Israel do Egito, tomou Jetro, sogro de Moisés, a Zípora, mulher de Moisés, depois que ele a despedira, e os seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque dissera: Peregrino fui em terra estrangeira, e o outro se chamava Eliezer, porque disse:
O Deus de meu pai é minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio, pois, Jetro, sogro de Moisés, com seus filhos e sua mulher, a Moisés, no deserto, onde se tinha acampado, junto ao monte de Deus. E disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti, e tua mulher e seus 2 filhos com ela. Saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e beijou-o. Perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. Então contou Moisés a seu sogro todas as coisas que o Senhor fizera a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E disse Jetro: Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram os egípcios, nisso mesmo os sobrepujou. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé junto a Moisés desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé junto a ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vêm a mim e eu julgo entre um e outro e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés lhe disse: Não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, porque o negócio é sobremodo pesado para ti. Tu só não podes fazê-lo. Ouve agora minha voz e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva as causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Além disto, escolhe dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E julguem o povo em todo o tempo. Toda a causa grave trarão a ti, mas toda a causa pequena eles mesmos julgarão. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir, e também todo este povo em paz irá ao seu lugar. Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto ele dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo, toda a causa grave trarão a Moisés, mas toda a causa pequena eles mesmos julgarão. Depois despediu Moisés a seu sogro, o qual se foi para a sua terra. Leitura de Marcos 5. Foram para o outro lado do mar, para a região dos Gerazenos. Logo ao desembarcar, veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e já ninguém podia prendê-lo, mesmo com algemas. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões despedaçados, e ninguém tinha força para o dominar. E andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e nos montes, ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus de longe, correu e o adorou. E gritando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela região. Andava pastando ali no monte uma grande manada de porcos.
Então os espíritos imundos suplicaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhes permitiu. Saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de uns 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que guardavam os porcos fugiram e anunciaram o fato na cidade e nos campos, e saíram a ver o que acontecera. Vieram para onde estava Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. E os que tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e o caso dos porcos. Então começaram a pedir a Jesus que se retirasse da região deles. Ao entrar ele no barco, o endemoniado lhe rogava que o deixasse estar com ele. Não lhe o permitiu Jesus, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava à beira-mar. Eis que se aproximou dele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicava: Minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele, e acompanhava-o uma grande multidão que o apertava. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou-lhe a veste. Porque dizia: Se eu apenas tocar as suas vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. No mesmo instante, percebendo Jesus que dele saíra poder, virando-se para a multidão, perguntou: Quem me tocou? Responderam-lhe os discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, receosa e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu flagelo. Enquanto ainda falava, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E chegando à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E entrando lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que com ele estavam, e entrou onde ela estava. E tomando a criança pela mão, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E no mesmo instante, todos se encheram de pasmo. E ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Leitura de Ester 10. O rei Assuero impôs tributo à terra e às ilhas do mar. Todos os atos do seu poder e do seu valor, e a narrativa da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque Mardoqueu, o judeu, foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, porque procurava o bem-estar do seu povo e falava pela prosperidade de toda a sua nação. Pontos principais. Êxodo 17:18.
O povo murmura por falta de água em Refidim. Deus ordena que Moisés fira a rocha em Horebe, da qual flui água. O local recebe os nomes de Massá, tentação, e Meribá, contenda. Em seguida, Israel é atacado por Amaleque. A vitória é obtida enquanto Moisés mantém suas mãos erguidas com o bordão de Deus, sustentado por Arão e Ur. Deus promete guerra perpétua contra Amaleque. Jetro, sogro de Moisés, visita-o, oferece sacrifícios a Deus e aconselha Moisés a delegar autoridade, estabelecendo um sistema de juízes para julgar as causas menores. Marcos 5. Jesus liberta um homem geraseno possesso por uma legião de demônios que entram em uma manada de porcos. A população, temerosa, pede que Jesus se retire. O homem liberto torna-se um evangelista em Decápolis. Jesus cura uma mulher com hemorragia crônica que toca sua veste com fé, destacando que sua fé a salvou. Em seguida, ressuscita a filha de Jairo, um principal da sinagoga, demonstrando poder sobre a doença e a morte. Ester 10. Breve epílogo que destaca a grandeza do rei Assuero e, principalmente, a exaltação de Mardoqueu, que se torna o segundo homem mais poderoso do império e um líder benévolo que busca o bem-estar e a prosperidade de todo o povo judeu. Desafio prático. Hoje vemos a importância da intercessão sustentada, como as mãos de Moisés, e da delegação sábia, como o conselho de Jetro. Identifique uma batalha, necessidade, problema, pessoa pela qual você precisa orar com perseverança esta semana. Comprometa-se a interceder diariamente. Além disso, reflita: há alguma carga ou responsabilidade que você carrega sozinho que poderia ser compartilhada com alguém capaz e temente a Deus? Tome uma atitude para delegar ou pedir ajuda, aliviando o seu fardo e multiplicando o ministério. Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.